Boa noite. Nosso desejo de plena paz, em nome do Centro Espírita Portal da Vida, casa que tenho a responsabilidade, a honra e o privilégio de representar nesta noite, trazemos um abraço fraternal de nossa direção, inicialmente direcionado à diretoria da casa pelo convite, pela oportunidade, e esse abraço fraternal é extensivo aos trabalhadores, voluntários, comunidade. Sintam-se todos fraternalmente abraçados. Agradeço o convite pessoalmente. Já faz algum tempo que tenho tido a oportunidade de vir à tribuna desta casa. De certa forma, já me sinto como um trabalhador. Estava olhando, recapitulando aqui as minhas agendas nesta casa. Eu faço um controle numa planilha. Eu sou muito organizado nesse sentido. E, em média, venho a esta casa 3 a 4 vezes por ano. Então, me sinto muito honrado. E é uma responsabilidade imensa representar uma instituição na tribuna de uma outra instituição. Então, uma responsabilidade amplificada. E diante desse desafio, rogamos à espiritualidade, particularmente a que trabalha em nome do Cristo nesta instituição, que nos acolhe, como disse a nossa irmã, que nos oferece essa estrutura física para que a gente venha, trabalhe, estude, se conheça o Espiritismo, conheça o cristianismo, a fim de que daquela porta para fora, quando as luzes se apagam, quando a última pessoa, o último trabalhador tranca a porta e nós vamos para campo, é lá que nós vamos dar testemunho de quem somos, daquilo que acreditamos, dos nossos ideais. É lá fora, em campo, nas nossas relações na família, nas nossas relações com o bairro, com a sociedade, no condomínio, no trabalho, na fila do banco, no trânsito, no ônibus. É ali onde nós realmente damos manifestação de quem somos. Na área da engenharia, a área onde eu trabalho, nós chamamos de amostra viciada quando o nosso universo, a nossa amostragem, ela é modificada. E nós estamos aqui num ambiente controlado. Nós vamos ficar aqui 40 minutos, uma hora, alguns trabalhadores chegam antes, mas de um dia de 24 horas, nós ficamos muito pouco dentro de um centro espírita, ou templo que seja. Então é, de certa forma, um local fácil para manter uma aparência, uma postura, modular a voz, controlar os movimentos. Mas quando nós vamos para a sociedade, ali é que nós damos testemunho de quem nós somos. Como diz um jornalista que eu conheço particularmente, nós somos as nossas conversas do WhatsApp. Teria coragem de plugar o meu telefone no Data Show e deixar aberto todas as minhas conversas do WhatsApp, do Instagram? Teria condições eu, éticas e morais, de deixar que se abrisse isso? Talvez não. Talvez sim. A ideia é apenas refletir. E diante de uma reflexão tão contundente, nada melhor do que seguir esse tema. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A leitura feita por nossa irmã. Vou fazer um spoiler. O que eu vou falar agora de começo, já que você fez a leitura, normalmente eu falo no final. Que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida, para quem estuda a personalidade histórica ou teológica do Cristo, novidade alguma. Quase que redundante, dada a sua trajetória e o seu conteúdo ético e moral. Felizes daqueles que podem dizer que Jesus é o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Que ele seja a figura do caminho, da verdade e a vida que leva ao Pai, ao Criador, à inteligência suprema, é fácil compreender, é fácil aceitar estudando o Evangelho, estudando a Boa Nova, do ponto de vista histórico, do ponto de vista teológico. Mas o grande desafio e o grande mérito e o grande diferencial está no indivíduo, no cristão, conseguir afirmar que ele é o seu caminho, que ele é a sua verdade e que ele é a sua vida. Porque é uma mudança de paradigma, uma mudança de configuração. Nós saímos do olhar para o Cristo e passamos a olhar para o indivíduo. Então, felizes de nós que hoje estamos aqui nesta casa
e que podemos considerar Jesus como sendo o nosso caminho, como sendo a nossa verdade, como sendo a nossa vida. É absolutamente diferente. Quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, ele estabelece que o Espiritismo possui 3 aspectos ou 3 pilares básicos de sustentação: a filosofia, a ciência. Alguns optam por falar que o Espiritismo é uma perspectiva espiritualista e outros religiosa. Eu acho interessante colocar as duas possibilidades, porque no Brasil o Espiritismo é uma religião oficial. Em outros países que têm o Espiritismo, ele não é uma religião oficial. No Brasil é catalogado no IBGE como sendo uma religião oficial. Em alguns outros países ele não é uma religião formalizada. Então, nesses países ele é tratado como uma abordagem espiritualista. Então, nós podemos tomar as duas possibilidades. Tanto que o Livro dos Espíritos, quem tiver curiosidade de abrir, se ele for o primeiro aqui, vamos ver, vai ser o último, quer ver? A Lei de Murphy. Não está aqui. O Livro dos Espíritos, na contracapa, diz filosofia espiritualista. Então, o Espiritismo nasce aqui com esse instrumental, o método científico utilizado por Allan Kardec, método experimental, empírico, observação, apresentação de hipóteses, verificação, conclusões e publicação. Esse é o método científico. Então, ele se utiliza do método científico para apresentar o Espiritismo na sua perspectiva filosófica e espiritualista. Então, cheguem em casa, quem tem o Livro dos Espíritos, capa, vira a capa, filosofia espiritualista. E na conclusão da obra, Allan Kardec diz que a força do Espiritismo, o seu diferencial, está aqui. No equacionamento, na análise que o Espiritismo faz de todos os acontecimentos da existência humana e na apresentação do seu posicionamento, a sua interpretação. O Evangelho segundo o Espiritismo significa a obra de Jesus na perspectiva, na interpretação, no olhar do Espiritismo. Então, Allan Kardec diz que a força do Espiritismo está no seu aspecto filosófico, a ponto de estabelecer que a fé inabalável só pode ser aquela que consegue encarar a razão, a lógica, os fatos de toda a história da humanidade, frente a frente, olho no olho, sem estremecer e sem se abalar. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E por que Allan Kardec diz isso? No primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, ele vai estudar um princípio fundamental para qualquer teologia, para qualquer perspectiva deísta, que é a figura que nós temos de Deus. Então, o primeiro assunto estudado pelo Espiritismo é a figura que nós, humanidade, temos com essa denominação, Deus. E os Espíritos amplificam a resposta. Quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, que é uma mudança também de paradigma, porque quem é Deus é uma personificação, quem é alguém com características antropomórficas, ou seja, é um ser humano. Kardec interroga a espiritualidade perguntando o que é Deus, que pode ser um objeto, uma força, uma coisa, uma pessoa. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E a partir desta resposta, Allan Kardec, nas demais questões, vai estudando e entendendo o que é Deus ou o que não pode minimamente deixar de ser na nossa perspectiva. Porque é fácil falar sobre Deus quando tudo na nossa vida flui razoavelmente equilibrado. Quando nós temos um teto que nos acolhe, quando temos roupa para vestir,
quando a nossa saúde talvez não esteja aquela maravilha toda, mas estamos relativamente bem, a partir do momento que não estamos entrevados numa cama, a partir do momento que não estamos dependendo de outras pessoas para as necessidades básicas, quando talvez o nosso armário não tenha todos os alimentos que gostaríamos de ter, mas nós abrimos a nossa geladeira, o nosso armário, a nossa despensa e temos o mínimo, quando temos um trabalho. Mas e um pai que amanhã de manhã, talvez essa hora, às 8h12, esteja velando o seu filho de 2, 3 anos, ou a sua filha, que tenha desencarnado de câncer? Como entender a bondade e a justiça de Deus, o Todo-Poderoso, se crianças em tenra idade sofrem, padecem? Porque os adultos é relativamente fácil compreender a partir do momento que você analisa que alguém que está sofrendo na fase adulta, esse sofrimento é fruto das escolhas, dos caminhos que seguiu ou dos caminhos que negligenciou. Mas quando nós voltamos a nossa análise para a infância, crianças que vêm já do ventre materno com doenças severas, com complicações gravíssimas, por quê? Por quê? Porque se nós fôssemos pais, e já aconteceu de fazer essa exposição para pais ou pessoas de família que tinham relações como essa, e muitas vezes fui abordado no caminho indo para o carro, indo para a moto, de que as pessoas concordavam com essa perspectiva, porque se tivessem a oportunidade de ter uma audiência com Deus por 10 segundos, a primeira pergunta que elas fariam é: por quê com fulano ou com ciclana? Qual a justificativa? Como diz Allan Kardec, se o espírito naquele momento de uma infância veio das mãos do Criador, não fez nada de ruim para sofrer, para enfrentar uma sorte tão drástica e dolorida, ao lado de outras crianças que sorriem e que têm a felicidade por toda uma vida, da nossa interpretação, do nosso ponto de vista, que é limitado porque muitas vezes nós olhamos apenas um recorte no espaço-tempo. E essa interpretação é absolutamente necessária para que a gente entenda o Espiritismo como sendo uma doutrina filosófica, de base científica e racional, porque essa é a diferença do Espiritismo. Quando nós analisamos o Espiritismo na sua perspectiva espiritualista e religiosa, nós vamos lembrar da questão 625. Quando Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano, ao homem, para lhe servir de modelo e de guia. E a resposta clássica: Jesus. E aqui um parêntese. Allan Kardec, antes de trabalhar na construção, na codificação do Espiritismo, era um homem, um profissional da área da educação, pedagogo. Discípulo de Comênios, de Pestalozzi, de Rousseau. Afirmava nas suas obras literárias da literatura francesa que a educação era o grande sentido e o grande amor da sua vida, professor Rivaio. E não sem razão, o Consolador prometido pelo Cristo há mais de 2000 anos atrás surge das mãos da construção intelectual, direcional, de um professor, de um homem voltado ao método de ensino, de aprendizagem, de ciências, de conhecimento, de formação de saber. Não sem razão Allan Kardec vem nessa perspectiva. E muitas vezes nós vamos lendo o Livro dos Espíritos pensando na resposta e não prestando atenção na pergunta, que muitas vezes contém palavras-chave que dão qualidade e amplificam a responsabilidade da resposta. Porque na questão 625, a gente pensa só num líder. E Allan Kardec utiliza essas palavras: modelo e guia. E a gente meio que sintetiza, igual matemática, né? A gente fraciona isso aqui para botar um líder. Mas Allan Kardec não perguntou isso, ele perguntou modelo e guia. O que é um modelo? Modelo é aquilo que modela, é aquilo que dá forma. O nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso modo de ser, ele está sendo moldado, de acordo com a resposta da questão 625,
Nós nos modelamos de acordo com as orientações de Jesus? Aqueles que disserem que sim, então Jesus é para aquele indivíduo um modelo. Então a gente olha Jesus e tenta ajustar, tenta se modelar, tenta dar forma e contorno de acordo com Jesus. E aquele que disser que não, Jesus pode ser um modelo para a humanidade, não ainda para aquele indivíduo. O que é um guia? Um guia, teoricamente, é alguém que conhece algum caminho, algum roteiro, que tem experiência em determinado trajeto. Se nós fôssemos, neste momento, fazer uma trilha para a Lagoinha do Leste, nós provavelmente chamaríamos um trilheiro, um guia com experiência. E esse guia provavelmente conheceria todo o trajeto, cada árvore, cada planta, cada perigo, o que leva, o que não leva, que horas vai, quanto tempo dura, o grau de dificuldade, porque ele já teria feito essa trilha muitas e muitas vezes e ele seria alguém muito experiente. E todas as recomendações que ele nos desse, nós seguiríamos. E aqueles que não seguissem a sua recomendação durante o trajeto, correria o risco de se acidentar e de se perder. Analisando do ponto de vista, trazendo para o Cristo, nós sempre vamos analisar do ponto de vista ético, moral, de valores e de virtudes. As recomendações de Jesus, os caminhos que o Cristo nos recomenda, nós observamos? Aqueles que disserem que sim, Jesus é também o seu guia, já estamos gabaritando. Aqueles que reconhecem que as orientações do Cristo são de excelência para os outros e não para si próprio, ele pode ser um guia para toda a humanidade, mas para o indivíduo ainda não. A partir do momento que nós nos esforçamos para modelar minimamente o nosso comportamento, o nosso modo de ser com Jesus, ele é o nosso modelo. Nem sempre vamos conseguir, ainda. Mas é a nossa preocupação, tentativa e erro. Como a criança, quando está no início da sua formação psicomotora, aqueles joguinhos que tem as figuras geométricas para encaixar, triângulo, estrela, cubo, quadrado, e ele tenta encaixar a estrela num cubo, e ele não consegue. E ele vai tentando, e passa uma semana, passa 3 semanas, a sua estrutura psicomotora começa a amadurecer, e ele percebe que aquela estrela, ele não sabe exatamente como, mas o cérebro dele entende, começa a fazer comparações que ele não consegue encaixar ali. E aí ele vai na figura da estrela e encaixa. E o cérebro aprende. Ele pega o círculo, insere no círculo, o cubo no cubo, e a partir dali ele começa a fazer aquilo com grande facilidade e logo em sequência aquilo perde o interesse, porque o cérebro já aprendeu e já não é mais desafiador. Mas nós vamos aprendendo. Então nem sempre o nosso modelo de comportamento será ajustado a de Jesus, mas nós vamos tentando seguir o seu comportamento. Nem sempre vamos conseguir seguir as recomendações éticas e morais de Jesus, mas nós vamos nos esforçando. De cada 10 caminhos que eu sigo durante o dia, eu só consigo seguir Jesus em 2 e não em 8. E os anos passam. Em 3 anos eu já consigo seguir 4 e não em 6. Em 30 anos eu já consigo 7 e não em 3. E aqui a gente vê uma perspectiva que na engenharia a gente chama de filosofia Kaizen, melhoria contínua, melhoria progressiva. Amanhã, como dizem os coaches, 1% melhor do que hoje. É clichê, mas é uma perspectiva interessante, porque a gente vai melhorando. E se a gente não consegue melhorar, a gente não recua, não retrocede, a gente se mantém estacionário. Esse é o desafio. Seguir Jesus como sendo um modelo e o guia. Então o ideal seria que sempre antes de uma escolha, de uma atitude, de um pensamento, nós olhássemos para Jesus, o que se chama na filosofia teológica de hermenêutica cristã, o que faria, o que pensaria, como agiria Jesus estando no meu lugar. E a partir deste momento, dessa leitura, a gente se posiciona como nós e seguimos o caminho. Não é fácil,
porque nós somos ainda criaturas imperfeitas, nós temos os nossos instintos, as nossas paixões, então há uma luta interna constante, mas o desafio está em justamente conseguir se autossuperar, tendo Jesus como a nossa referência. E por essa razão que o Espiritismo recomenda o estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho no lar ou nos grupos de estudos das casas espíritas. Porque nós precisamos urgentemente ir ao encontro do Cristo. Sair da zona de conforto para esse desafio de se autossuperar. Porque esse é o grande desafio. Não o enfrentamento das coletividades, das outras pessoas, dos obsessores. O grande desafio está no indivíduo se modificar e se transformar. E para isso, a gente precisa, individualmente, seguir o Cristo. Infelizmente, passados 2 séculos, o cristianismo no Brasil, vamos falar de Brasil, da nossa sociedade, não de mundo. Fica muito grande, a gente perde a referência. Vamos falar da nossa sociedade. O cristianismo, muitas vezes, na nossa sociedade, tem se tornado um emblema, um selo. Quando o IBGE bate na porta da nossa casa ou nos aborda na rua para fazer o censo, renda per capita, renda familiar, quantos trabalham, crianças, adolescentes em idade escolar, e monta-se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, monta o anuário da condição social, socioeconômica do Brasil. E há uma pergunta: qual é a sua religião? E segundo consta, 98% do Brasil é católico, é cristão. Olhando para a nossa sociedade, 98% da população é cristã, segue as recomendações, as orientações éticas, morais, de valores e de virtudes de Jesus? Há uma discrepância. Esse número aqui não representa uma sociedade pautada no Evangelho de Jesus. Minha interpretação. Não é. Porque isso aqui se tornou um símbolo. Agrega pouco valor, mas traz um número. Quais são as opções? Budista, islamista, ateu? Não, cristão. E aí vira um rótulo, vira um símbolo de pouco valor agregado. É por essa razão que Allan Kardec constrói o Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei quem já teve a oportunidade ou o interesse de olhar, como diz Allan Kardec, a tábua das matérias, mas numa linguagem mais atual, o sumário. O Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho temático. Mais uma vez a gente percebe a personalidade, o caráter do professor Rivaio. Ele busca os macrotemas de Jesus. Então ele vai lá, fala sobre perdão, fala sobre caridade, piedade, ele fala sobre amor, ele fala sobre fraternidade, ele fala sobre aflições, ele apresenta as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Kardec agrupa isso por macrotemas. Para cada tema ele vai em 4 evangelistas, que são os evangelistas primitivos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Então ele vai em Marcos, Mateus, Lucas e João e pega tudo que Jesus fala sobre amor. Traz as referências, as citações, apresenta as instruções dos espíritos, que foram as comunicações mediúnicas, e ele próprio dá o seu parecer. Então Allan Kardec constrói um evangelho temático. De acordo com a nossa necessidade, a gente pode buscar um capítulo qualquer, alguém que esteja enfrentando uma aflição, um momento de provas e expiações bastante difíceis. Vai no capítulo 5, onde Allan Kardec busca bem-aventurados os aflitos, estrutura o capítulo 5, que fala das aflições, analisa causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, e faz um estudo sobre o tema. E é importante observar, mais uma vez, Allan Kardec trabalhando. O capítulo 5, por acaso falamos sobre ele, não por acaso, né? Nada é por acaso. O capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, é o único capítulo que vem antes do capítulo 6, que fala sobre o Consolador Prometido.
Então, Allan Kardec, construindo o Evangelho, ele vem no capítulo 5, fala bem-aventurados os aflitos. No capítulo 6, ele quebra essa sequência, ele fala sobre o Consolador prometido, utiliza o capítulo 5 como referência. Como alguém pode se sentir feliz, bem-aventurados os aflitos que sofrem e que choram, porque serão consolados? Mas não faz sentido. Faz sentido quando a filosofia espírita atua no capítulo 5, que ele explica no capítulo 6. E a partir do capítulo 7 em diante, ele fala sobre as bem-aventuranças. E isso é um método quase que científico de Allan Kardec de estruturar a obra. E nós precisamos, ou devemos, no entendimento, falando em nome do Centro Espírita, uma vez que eu estou na tribuna, buscar o Cristo primitivo. O Cristo primitivo. O que é o Cristo primitivo? É o Cristo que nós temos até o ano 313, nas mãos desses evangelistas. Porque a partir do século IV, quando o imperador Constantino e o imperador Lucínio publicam o Édito de Milão, o Império Romano abre liberdade de crença, porque o Império Romano estava em declínio. E o cristianismo primitivo, nas bases sociais mais pobres, mais necessitadas, estava aflorando, estava em crescimento. E o chefe de guarda do imperador Constantino lhe sugere uma união entre o Império Romano e o cristianismo vigente, nascente. E em 313 eles dão liberdade de culto, os cristãos param de ser perseguidos e mortos nesse ano, e 12 anos depois, em 325, eles publicam o Concílio de Nicéia, onde eles apresentam a divindade do Cristo. E a partir dali se faz a história da construção do cristianismo como nós temos, de onde vem a nossa irmã, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então é um fato histórico que nós precisamos conhecer e buscar o Cristo primitivo. O Cristo que era ensinado, que era discutido, que era filosofado nas ruas, nas praças públicas, embaixo das figueiras, nas cavernas, na Casa do Caminho. Porque ali nós vamos encontrar Jesus, e particularmente nesses 4 evangelistas, falando de forma histórica e direta para nós. Sem os acontecimentos históricos, que não vamos entrar no mérito, que ocorreram a partir daqui em diante. E aonde acessar o Cristo primitivo? No movimento espírita nós temos essa obra. O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra, publicado pela Federação Espírita Brasileira, editora da FEB. Aqui nós temos os 4 evangelistas primitivos e Haroldo, como fala o grego e o aramaico, com uma equipe de pesquisadores, acessando os escritos originais, fizeram essas traduções, colocando os verbetes, explicando por que o Cristo utilizava certas palavras, certas passagens, certos contextos históricos, sociais, que dão caráter e qualidade aos ensinamentos. Por que Jesus fala da parábola da figueira que seca? Por que utiliza a figueira e não uma outra árvore? Já que a figueira é uma árvore pouco comum aonde ele estava naquele momento em que ele fala sobre a figueira. É porque a figueira tem uma representação simbólica para aquele povo. E se a gente não conhece isso, a gente perde a qualidade, perde o sentido das passagens. Então, quem tiver interesse, recomendo. Aqui nós vamos ver os evangelistas, nós vamos ver em riqueza de detalhes na tradução dos originais do grego. E é uma obra segura, publicada pela FEB e de um trabalhador do movimento espírita bastante conhecido, Haroldo Dutra Dias. Porque nós precisamos ir ao encontro de Jesus com urgência. Primeiro porque a nossa felicidade, a nossa edificação íntima depende dessa busca. E individualmente buscando Jesus, cada um de nós, aí sim nós perceberíamos que 98% da sociedade é cristã. Porque nós iríamos observar um reflexo social a partir do momento que observássemos a mudança do comportamento individual. O objetivo do Espiritismo é a reforma social, diz Allan Kardec.
O objetivo da doutrina espírita é a reforma social, desenvolvendo as potencialidades, os valores, as virtudes do indivíduo. Então, aqueles que desejam reformar uma sociedade, não trabalhar diretamente na sociedade, mas nos elementos que o compõem. Nos indivíduos, indivíduos modificados modificam famílias, famílias modificadas alteram a estrutura da sociedade. Como diz Mahatma Gandhi, sejam vocês a mudança que desejam ter, ou ver, ou perceber na sociedade. Porque do contrário é uma utopia. Do contrário é uma utopia. E não podemos permitir que isso aconteça no centro espírita, nem no movimento cristão. As pautas de Jesus sempre foram de acolhimento e de amor. Não há nenhuma linha de Jesus fazendo qualquer tipo de condenação à opção, à sexualidade de ninguém. Isso é enxerto humano. Jesus não fala nada sobre religião. Jesus não tinha religião, e aqui a gente faz um alerta. A gente precisa ter cuidado com defesas de religião, de partido político, seja qual seja, porque não é novidade para ninguém que Jesus foi assassinado. E quem matou Jesus foi a religião e a política. Quem matou Jesus foi a religião junto com a política. E a política ainda queria sair disso. Pôncio Pilatos não queria condenar Jesus. Mas os sacerdotes fizeram uma coalizão e ficaram pressionando para que ele fizesse. Para que a gente tome cuidado com as nossas defesas. Porque o que importa é seguir Jesus. E aí nós vamos estudar aqui e ver se ele colocou alguma condenação ao comportamento de quem quer que seja. Não há. As pautas de Jesus eram sobre amor, acolhimento, perdão, fraternidade, simplicidade, humildade, independente do posicionamento sexual, político, religioso de quem quer que seja. Em momento nenhum ele perguntou, nem criou, nem fundou nenhuma religião. As pautas de Jesus são sobre amor ao próximo. Essas são as pautas de trabalho do Cristo. Mateus capítulo 7. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas ela não desabou, pois foi alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa, e ela derrubou, e foi grande a sua queda. Em que terreno cada um de nós está construindo a sua casa? Muita paz.